Começar pela última pergunta. O doutor Nilton de Brito é um funcionário do Estado do Paraná, do Estado de Mato Grosso. Ele é funcionário de carreira da Secretaria de Transporte, Secretaria de Infraestrutura, ou seja, é funcionário de carreira do Governo do Estado. E pela sua competência, pela sua determinação, ele foi cedido pelo Estado do Mato Grosso para ser nomeado o superintendente do DENIT no Estado do Mato Grosso. A família dele, não ele, a família dele tem empresas que trabalham no ramo de construção civil, fabricam prédios, fabricam casas, e também a família dele tem uma empresa de ponte. Eu sei quem é o dono da empresa, quem toca a empresa, quem exercita essa empresa, enfim, quem é o responsável pela empresa, pode ser constatado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, é o irmão dele, que chama-se Milton de Brito, certo? Bom, é uma pessoa da minha confiança. Ele é um dos engenheiros mais dedicados que eu conheço nesse Brasil, mais dedicado que eu conheço. As obras, especificamente no Mato Grosso, em frase citada pela própria presidenta Dilma, são as obras mais competitivas que tem nesse Brasil, estão exatamente sob a gerência direta do Nilton de Brito, que não é dono da Engeponte. O caso do Meliá Trip Convention. Eu moro no Meliá Trip Convention desde 2009, no apartamento 304, desde 2009, certo? E nesse apartamento eu raramente recebo alguma pessoa. Quando recebo amigos ou recebo amigas, certo? Recebo familiares, certo? Não recebo lobistas, não recebo diretores de empresas, não recebo proprietário de empresas, certo? Eventualmente, eu encontro com algum diretor, com algum proprietário, entendeu? Eu encontro casualmente no café da manhã, que raramente eu vou, ou no almoço. E até mudei de hotel. Antigamente eu morava no Naum, porque o Naum tinha muitos empreiteiros que se hospedavam no Naum, tinha muitos consultores de engenharia que se hospedavam no Naum. Eu mudei do Naum exatamente para o Trip, porque é um lugar assim mais, digamos assim, que o pessoal não tinha o costume de frequentar, certo? Até para evitar exatamente aquilo que o senhor fala de ilações, certo? Para evitar, senador, essas ilações, certo? E o senhor não estava presente na sala quando eu fiz a explicação e já rebati veementemente não só o conteúdo dessa reportagem, como de muitas e muitas e muitas outras reportagens, com todo o respeito que se pode ter com a imprensa, mas que, ao invés de apresentar, falam off de não sei de quem, bis-off de não sei de quem, e só esse tipo de conversa, que é conversa mole para boi dormir, certo? Bom, tem mais. Sobre a questões que o senhor colocou de escopo, né? Eu exatamente comecei a minha fala, que foi uma fala de 20 minutos mais 5 minutos, e infelizmente o senhor não estava aqui, explicando, eu explicando a atuação do DENIT, ponto por ponto, quais as diretorias responsáveis, certo? E especificamente sobre essa questão das obras, eu expliquei que tem duas diretorias que são fundamentais em se colocar uma obra para trabalhar. Duas diretorias. É claro que nós temos outras diretorias, por exemplo, a diretoria aquaviária é fundamental nas obras aquaviárias. A diretoria ferroviária é fundamental nas obras ferroviárias. Mas a diretoria de infraestrutura rodoviária, que inclusive é a diretoria que tem um grande orçamento no DENIT, junto com a diretoria de pesquisa e planejamento, são responsáveis direta para a formulação dos escopos das obras. E elas começam lá atrás. Elas começam por um levantamento que é feito trimestralmente no Brasil, em que você tem... Essa é a regra, senador. Isso está disponível no site do DENIT, certo? Que é o sistema de gerenciamento de pavimento,
né? É exatamente em cima disso se faz os levantamentos visuais contínuos, se faz a leitura das rodovias. Existem empresas contratadas para fazer isso, são acompanhados por nossos fiscais, por nossos engenheiros, e se tem um levantamento. Em cima disso, você sabe se vai fazer uma obra classe 0 ou uma obra classe 4. Em cima disso, sabe se você vai fazer com pavimento rígido ou com pavimento flexível. Em cima disso, vai se saber se no entroncamento, numa rotatória, você vai fazer um viaduto ou se vai fazer uma passagem inferior. Em cima disso, você sabe exatamente definir o escopo da obra. E muitas vezes, senador, o escopo da obra, ele às vezes está aquém da necessidade daquela obra, está aquém. Não é sempre que está além do que estava previsto orçamentariamente. Muitas vezes ele está aquém. Por quê? Algumas obras dessas são postergadas ao longo do tempo. O cobertor é curto. Nós não temos o recurso necessário e suficiente para fazer frente a todas as obras que precisamos. Passamos muitos e muitos e muitos anos, senador. E aqui não tem crítica a ninguém, nem a partido A, nem a partido B. Era uma situação brasileira, era uma situação nacional. Passamos muitos anos sem ter recurso para fazer frente à infraestrutura nacional. O Brasil cresce maior que a capacidade do governo ter investimentos. Cresce mais do que a capacidade do governo ter investimentos. Então, e tem regiões que não se tinha exigência nenhuma e hoje se tem grandes exigências. Então, o escopo da obra é em função dessas análises, em função da telemetria que você faz ao longo das rodovias para constatar que tipo de veículo que passa, se é veículo leve, se é veículo pesado, se são ônibus, certo? E exatamente em cima disso é que é feito a definição do escopo. Quem define? Primeiro, o Departamento de Pesquisa e Planejamento define, certo? Define. Quando você formata, quando você formula o orçamento do DENIT, no orçamento do DENIT você coloca as necessidades que você tem para fazer frente ao enfrentamento da condição da malha. Ou seja, você estuda a malha e você apresenta para o Ministério do Transporte como sugestão o que precisa ser feito. Isso é responsabilidade da CGPlan, do Departamento de Pesquisa e Planejamento, que entrega isso ao Conselho de Administração, que, por sua vez, entrega isso ao Ministério do Transporte, que também tem a SEGES no Ministério do Transporte, que fica fazendo junto conosco uma constante avaliação, e também tem uma diretoria no Ministério do Transporte que especificamente trata do Plano Nacional de Logística e Transporte. Em cima disso, ou após isso, vem o Plano Plurianual e vem os orçamentos. Então, essa diretoria de pesquisa e planejamento formula projeto e formula os orçamentos. Posteriormente, encaminha os processos de licenciamento. Muitas obras, senador, elas mudam o escopo delas no processo de licenciamento. Outras obras mudam por iniciativa política administrativa. Governadores que reivindicam, parlamentares, bancadas inteiras que reivindicam. Não é o Partido da República que reivindica, também reivindica, mas bancadas inteiras que reivindicam. Recentemente nós tivemos, por exemplo, o episódio Goiás, e a senadora Lúcia Vânia sabe muito bem, Goiás se uniu integralmente para pedir a duplicação da BR-060, Goiânia-Jataí, porque ela estava insuportável a situação. E a obra entrou no PAC lá em 2009, foi determinado a execução dos projetos, posteriormente a aprovação e, finalmente, a licitação da obra. Quer dizer, duplicação de uma obra, de uma rodovia que passa por várias cidades, por vários distritos industriais e por uma região que hoje, o entroncamento nacional de cargas, antigamente qualquer mineiro batia no peito e dizia, todo mundo tem que passar por Minas. Hoje, o eixo do entroncamento de cargas mudou de Minas, Minas ainda é forte, mas mudou para Goiás, principalmente por conta do noroeste brasileiro e do centro-oeste brasileiro. Certo? Grandes fluxos e volume. E não é só o agronegócio que está produzindo e proporcionando isso também. Grandes projetos florestais e projetos mineiro-siderúrgicos instalados na região. Então, quem define o escopo é a Diretoria de Pesquisa e Planejamento. Tá? O diretor de pesquisa e planejamento não tem vinculação partidária. É um engenheiro do órgão que se destacou pela sua qualidade de trabalho, que se destacou como até líder na sua categoria de engenheiro, tá? E foi exatamente alçado
para diretor exatamente pela sua capacidade de trabalho e pela sua veemência em tocar os projetos pela frente. Posteriormente, isso é remetido para 3 setores do DENIT, para a diretoria de infraestrutura rodoviária, para a diretoria executiva, que já vai começar com as tratativas da licitação, e para a Procuradoria-Geral Federal, que tem que, obviamente, fazer a manifestação das questões jurídicas, se está sendo seguido todos os cronogramas, se estão sendo seguidos tudo que determina a nossa regulamentação, as instruções normativas específicas sobre as obras. Você não licita uma obra classe 4 com um escopo classe 2, de maneira nenhuma. Então, ainda a Procuradoria Federal especializada, ela faz também esse tipo de avaliação. Então, depois de tudo isso, vai, obviamente, para o colegiado se manifestar sobre a realização daquela obra. Mas, antes de chegar nisso, nós temos, obviamente, aquilo que eu falei lá logo no começo da minha fala, que nós temos que respeitar os orçamentos plurianuais. Nenhuma obra executada pelo DENIT está fora do orçamento plurianual, nenhuma obra executada pelo DENIT está fora do orçamento anual. Outro assunto que o senhor se referiu é que o DENIT, né, ou o Ministério do Transporte, ele é um feudo do Partido da República, certo? Eu entendo o que é a palavra feudo. Então, o senhor me permite, com toda a amizade que nós temos, né, de rebater isso, né? O DENIT não é um feudo do Partido da República, até porque maciçamente nossos funcionários e mesmo coordenadores e até superintendentes não têm qualquer indicação política. Se o senhor vai me dizer, mas alguns têm, com certeza alguns têm. E esse alguns talvez não chegue a 1% dos que trabalham no DENIT. Talvez não chegue a 1%. Eu precisaria fazer um bom cálculo para dizer que chega a 1%. Né? Porque a maioria absoluta dos nossos coordenadores, né, são funcionários de carreira, não têm vinculação partidária, e se chegaram a coordenador porque tem qualidade.